Olá, boa tarde. Hoje olhamos os lugares da afetividade e da sexualidade humana na configuração da identidade pessoal. É o título de um livro coordenado por Américo Pereira, que está hoje connosco e com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa e da rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos, mas não esquecidos. Nos próximos dias, entre 17 e 26 de novembro, não estranhe de se vir alguns edifícios públicos, igrejas ou monumentos iluminados de vermelho. Não é o anúncio a nenhuma marca, não é nenhuma excentricidade e muito menos uma experiência exótica de iluminação das nossas cidades. É apenas um alerta para o facto de, no mundo, nos nossos dias, em demasiados países, não haver liberdade religiosa. E não haver liberdade religiosa significa para milhões de pessoas uma tragédia, uma realidade terrível que pode passar pela prisão, pela tortura, pela morte. A liberdade religiosa é fortemente restringida em 61 dos 196 países do mundo. Isto significa uma ameaça direta para 4,9 mil milhões de pessoas. O facto de, em Portugal, haver liberdade, o facto de, em Portugal, ninguém ser importunado por causa da sua fé, isso não significa que fiquemos indiferentes a esta questão, que fiquemos indiferentes ao sofrimento dos que são perseguidos, violentados e tantas vezes mortos por quererem, por exemplo, apenas rezar. A Fundação AIS quer alertar Portugal e o mundo para esta questão e para isso vão ser iluminados de vermelho entre os dias 16 e 27 de novembro diversos edifícios públicos e igrejas no nosso país. É uma homenagem às vítimas da violência provocada pelo ódio à fé. Fica aqui o desafio. Junte-se a nós, vá à página da AIS na internet, é fundação-ais.pt e descubra como pode mostrar ao mundo a sua solidariedade para com as vítimas da perseguição religiosa. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
Escotismo Católico quer acolher e acompanhar os jovens na vivência da afetividade e da sexualidade. Projeto Entre Linhas quer facilitar este caminho. O Escotismo Católico quer capacitar os seus dirigentes para pensarem e agirem no contexto da educação sobre a afetividade e sexualidade humanas, conscientes das novas realidades que nesta matéria esperam uma proposta de caminho em Igreja. Há uma crescente dificuldade, principalmente ao nível dos voluntários adultos, de conseguirem trabalhar de forma efetiva com os jovens nestas temáticas, de os conseguirmos acompanhar, de os conseguirmos ouvir e de os conseguirmos ajudar. E este projeto surgiu precisamente desta necessidade que se foi sentindo cada vez mais de podermos ter uma linguagem, de podermos ter reflexão e de podermos ter meios para poder trabalharmos de forma mais efetiva neste apoio que temos que dar aos jovens na sua integralidade também. Em 2020 nasceu o projeto Entre Linhas para iniciar um processo de reflexão e de escuta. Com o apoio da Fundação Pórticos, o Corpo Nacional de Escutas, também a Universidade Católica Portuguesa e o Secretariado Nacional da Educação Cristã constituíram-se parceiros deste caminho que quer fornecer pistas e apoio formativo aos dirigentes e educadores católicos perante a dificuldade sentida na conjugação da fé com os novos desafios da sexualidade e da afetividade. E foi a partir deste ponto que percebemos que era preciso mudar a mentalidade dos dirigentes do CNE para estarem mais aptos e mais capazes de poder então lidar com esta situação. O Padre Luís juntou algumas pessoas, nomeadamente eu, o Juan Ambrosio já estava e a Olga também, e então delineámos este projeto que foi então submetido através de uma proposta da Pórticos para o seu financiamento. A escuta passou também pelos dirigentes mais jovens e pelos caminheiros que são os escuteiros no último percurso do seu processo educativo. Eu fui com um grupo de jovens, éramos 15, 17 jovens e acabámos por criar ali. Encontramos, no fundo, um ponto comum deste problema. Todos nós sentíamos, ao fim e ao cabo, a mesma realidade do norte a sul do país e, pronto, acabámos por tomar uma posição até bastante assertiva nesse acampamento, porque dissemos efetivamente que era necessário, até usámos a expressão, o CNE sair do armário. O projeto Entre Linhas e este simpósio querem contribuir para ultrapassar situações que podem até ser discriminatórias para quem, no escotismo, assume outras orientações sexuais ou expressões de género. Não há uma discriminação muito ativa de sai daqui, vai embora ou és expulso, mas há assim aquele deixar de lado, ir encostando para o canto, e esta realidade tivemos bastantes testemunhos de pessoas que chegaram a caminheiros e depois não queriam continuar para o curso dirigente porque sentiam que não eram acolhidos. Este projeto congregou em Coimbra diversos especialistas num simpósio que quis aprofundar ainda mais este itinerário de reflexão. Acolher e acompanhar o jovem nas diversas formas como vivem e assumem a sua sexualidade é um desafio à própria Igreja Católica. Trata-se de uma realidade forte, presente na sociedade odierna e espalhada em tudo quanto a sociedade vive. E por isso mesmo a Igreja não pode aliar-se, não pode ficar na expectativa, para mais tarde lamentar-se dos efeitos que possam surgir, porventura, de uma mentalidade, que é uma mentalidade reinante, não é? Onde efetivamente a sexualidade está presente em tudo e que pode estar a promover uma educação sem valores, sem referências e efetivamente nós teremos que estar presentes. Um caminho de Igreja que pede algumas atitudes concretas. Diálogo e escuta, estes dois, sem dúvida, de ambas as partes, mas principalmente de um respeito, que foi uma palavra que foi muito falada aqui, e o respeito implica o reconhecer também. Este simpósio veio dar robustez a um projeto que o Corpo Nacional de Escutas pretende ser gerador de mudança e possibilitador de um escutismo católico relevante na relação educativa que estabelece com os jovens. O objetivo é, a partir daqui, cimentarmos as ideias e começarmos a fechar também conceitos
e começar a transformar todo o material que se produziu em materiais agora de formação e que nos possam ajudar a disseminar todas estas conclusões, todas estas práticas que queremos melhorar, para poder levá-las primeiro aos nossos formadores e, em segundo lugar, disseminá-las aos nossos voluntários. A reflexão desenvolvida neste simpósio estará acessível numa publicação da Universidade Católica Editora, apresentado amanhã ao público naquela instituição católica de ensino superior. Américo Pereira é professor da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa. Foi coordenador desta obra que reúne o pensamento deste simpósio que decorreu em Coimbra e que abordou estes lugares da afetividade e da sexualidade humana na configuração da identidade pessoal, a partir também do projeto Entre Linhas. Boa tarde, Américo Pereira. Muito obrigado por estar aqui entre nós. Boa tarde. Que novidade nos traz este estudo, que resulta de atas de um simpósio, mas também de um caminho de alguns anos, de um projeto alimentado pelo Corpo Nacional de Escutas, pela Universidade Católica Portuguesa e também pelo Secretariado Nacional de Educação Cristã, que foi o projeto Entre Linhas, e agora temos esta obra. Muito boa tarde de novo. Eu penso que aquilo que há de fundamentalmente novo nesta nossa aventura é trazer para o âmbito público um tratamento que se quer puramente científico acerca da questão que está a ser trabalhada, a questão da sexualidade humana, a questão dos afetos e a questão da construção dessa mesma identidade, tendo em conta aquilo que é a formação da sexualidade humana, que é plurímoda, plurívoca e que tem de ser olhada na realidade que é e tendo como escopo fundamental, negativo neste caso, não aceitar posições ideológicas. A obra não tem apenas textos científicos, tem também alguns textos que tiveram que entrar, evidentemente, porque correspondem a participações de pessoas que contribuíram para o colóquio, mas o fundamental da obra é um trabalho científico muito rigoroso e aturado sobre vários aspectos da questão em causa. Portanto, a grande novidade é o tratamento científico, objetivo e não ideológico. Este livro, ao fim e ao cabo, não se coloca, não o quer ficar em qualquer tipo de trincheira, nem erguer qualquer tipo de estandarte, mas acaba por ser um desafio, olhando a sexualidade humana nas suas diferentes expressões, que são hoje conhecidas, respeitando essas mesmas opções e a circunstância de vida das pessoas, criar oportunidade de reflexão, espaço de conhecimento, de aprendizagem também daquela realidade do outro que tantas vezes é diferente da minha e pela qual eu tenho um desconhecimento. Permita-me que comece por responder contrariando, não é? Nós optámos por uma trincheira e por uma trincheira muitíssimo bem guarnecida, que é a trincheira da realidade humana. E a realidade humana é só uma. É uma e é absolutamente diferenciada. E, portanto, muitas vezes ouve-se dizer aquela pessoa é diferente, o que é perfeitamente ofensivo relativamente a pessoas com problemas específicos próprios e sempre pessoais. Porque não há problemas humanos de conjunto. A realidade é constituída apenas e só por pessoas que depois se agrupam de vários modos, mas quem sofre, quem tem alegria, quem é assim ou assado, como diz o povo, são sempre pessoas irredutíveis na sua pessoalidade. E as pessoas são todas diferentes. E esse é o grande erro,
porque andou-se a vender a ideia de que as pessoas eram iguais. As pessoas podem ter acesso a uma igualdade jurídica, mas a igualdade jurídica é uma abstração. As pessoas não são abstrações. Não é? As ideologias são abstrações alienadas da realidade e por isso são ideologias, não são propriamente teorias científicas ou algo semelhante. E, portanto, a nossa trincheira é, se quiser, a trincheira que nos permite o combate pela humanidade que é irredutível, seja o que for. À vontade do tirano, à vontade, enfim, do pai, da mãe, seja de quem for. E depois não é só uma questão de percepção, enfim, e muito menos de modas relativamente às pessoas. A condição fundamental de cada ser humano é uma condição que é vivida dramaticamente e às vezes tragicamente na interioridade de cada pessoa, e interioridade a que ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso à interioridade humana, não é? Felizmente, e por enquanto. Com a inteligência artificial, um dia destes, a coisa poderá ser diferente e para muito pior. E, portanto, é no seio dessa interioridade absolutamente incontornável e absolutamente inaudível, se não pelo próprio, que a questão tem de ser posta. E para não fugir às questões, não é? Se há uma pessoa que é assim homossexual, essa pessoa é tão homossexual quanto eu, que sou heterossexual. Sou heterossexual. Agora, imagine que alguém resolve fazer uma lei em Portugal, pôr na Constituição, que os portugueses são todos obrigatoriamente homossexuais. Onde é que eu fico? Estou a pôr a questão ao contrário. Onde é que eu fico? É que eu não sou homossexual. E não tentem obrigar-me a ser homossexual, porque eu não sou homossexual. Portanto, alguém que seja verdadeiramente homossexual, o que é que se faz a essa pessoa? Dobra-se? Parte-se? Mata-se? Como o Hitler fez, por exemplo, as pessoas já estão esquecidas disto. Não foi só judeus. Claro. Os homossexuais também. Isto é apenas um exemplo daquilo pelo qual, de facto, tem de haver uma trincheira em defesa daquilo que é realmente a humanidade e não propriamente aquilo que a B ou C pensa que deva ser a humanidade. Mas é um contributo também à abertura do pensamento, a criar espaço nas consciências para que conheçam realidades diferentes. A realidade do outro que é diferente da minha realidade. Tem que haver, há este desafio também a que haja espaço para e vontade de conhecer a realidade do outro. Bem, em primeiro lugar, e desculpa a franqueza e a brutalidade, em primeiro lugar é preciso saber se verdadeiramente estamos a lidar com consciências. Não é? Porque às vezes parece que entre as influências exteriores e as influências interiores as pessoas fazem todos os possíveis por não terem consciência, até porque facilita, não é? Portanto, obedece um bocadinho a uma voz a qualquer que se invoca, seja essa a voz de um Deus imaginado ou do ditador lá do sítio. Primeiro, é preciso verificar se verdadeiramente as pessoas têm consciência no sentido de estarem dispostas a pensar. Porque se as pessoas não estiverem dispostas a pensar, não há coisa alguma a fazer. A isso só há uma realidade. As pessoas ou se convertem a isso, ou não se convertem a isso. Isto não é uma questão religiosa, é uma questão da inteligência humana. Qualquer pessoa, não é? Portanto, as pessoas ou se convertem a que, de facto, a Terra não é o centro do universo, enfim, até pode ser de certa maneira, mas não é o centro do universo como nós estamos habituados a falar, ou não. E tente lá convencer alguém que esteja convencido que a Terra é mesmo o centro do universo, que a Terra não é o centro do universo. Resolvido este problemazinho, então sim, de facto, as pessoas podem, e isto é que é a abertura, as pessoas podem começar a tentar perceber como é que eventualmente seja a interioridade ética, porque isso é que constitui verdadeiramente a ética. A ética não é um conjunto de normas, isso é a deontologia, isso é o direito. A dimensão ética de cada ser humano, o que é que poderá ser, por exemplo, a sua. Como é que eu me posso pronunciar sobre a sua interioridade ética? O que é que eu sei neste momento do que o Henrique está a sentir, não é? Está a pensar daquilo que eu estou a dizer. Não? E, portanto, é preciso que eu, primeiro, me relacione consigo e que queira ouvi-lo. Não é? E a partir daquilo que me disser, então eu sim poderei
refletir. É um desafio a um novo olhar antropológico, Claro. até que a Igreja tem uma antropologia, mas ela também precisa de fazer caminho, e fazer caminho no sentido de olhar a circunstância de vida destas pessoas e por aí também saber escutá-las e compreendê-las. Não é só essas pessoas, Henrique, é todas as pessoas. O problema, cá estamos nós com a diferença como algo que segrega. Não. É a diferença que congrega. Porque é o diferente. São todas as pessoas. Numa linguagem muito católica, a Santíssima Virgem era a Santíssima Virgem, São José era São José e Nosso Senhor era Nosso Senhor. E não há um coquetel antropológico dos três. Isso não faz sentido. E a única base para a antropologia cristã é a figura de Cristo. Ora, a figura de Cristo, que eu saiba, não andou pelo mundo a excluir, fosse quem fosse, a começar pelos inimigos, não é? Ou então não haveria Maria Madalena no Evangelho e esse livro não o coordenei eu, não é? Portanto, há uma fidelidade que ou se assume ou não se assume àquilo que verdadeiramente é fundamental no cristianismo, neste caso na antropologia cristã. E a antropologia cristã tem de ser pensada a partir da figura de Cristo, que é uma figura verdadeiramente de amor. E amor não é confundível com o que anda por aí, com os afetozinhos. Amor tem uma definição cristã, essa sim cristã, que é o ato de bem no sentido do outro. Ora, o ato de bem no sentido do outro nunca pode ser um ato que comece por olhar para o outro na sua diferença e condenar essa diferença só porque eu penso que não deva ser assim. Isto é um ato de tirania. Pode-se disfarçar da maneira que quiser. É um ato de tirania. Cristo nunca o praticou. Muito bem, Américo Pereira, fica esta abertura, este levantar do véu de uma obra que é lançada amanhã, à tarde, na Universidade Católica e que nos propõe então um olhar, uma antropologia cristã mais à maneira de Cristo. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. A terminar, eu recordo que mais logo, poucos minutos depois da meia-noite, ainda pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.